Por que facão, bala, motosserra, fogo, água não matam o Jason Voorhees em Sexta-feira 13? Ah, a gente pode aceitar aquela explicação, ele é sobrenatural, ele volta pra se vingar pela morte da mãe lá no primeiro filme, que ele não é o assassino no primeiro filme, né, gente? O primeiro filme, a mãe dele é Pamela. Só que se eu contar pra vocês que a arma que vai banir essa entidade maligna dentro do Jason, a gente vai chegar lá, tá? Calma aí. Não é do universo Sexta-feira 13, é na verdade do universo Evil Dead. Sim, gente, isso foi confirmado, isso não é teoria, isso é confirmação do diretor de Jason Vai pro Inferno, a última sexta-feira, que seria a parte 9 dos capítulos depois de Jason Takes Manhattan, que é Jason Ataca Nova York. Eu vou falar aqui sobre como aquela daga kandariana, como vocês podem ver aqui do meu lado, eu coloquei as três versões, a do primeiro filme, The Evil Dead, de 81, eu coloquei a do segundo filme, que teve que ter uma remodelagem por questão de direitos autorais, eu vou explicar aqui nesse vídeo, e coloquei a adaga que foi feita para o filme Jason Vai pro Inferno, que é confirmada, gente. Lá no filme Jason Vai pro Inferno, a gente tem o Necronomicon aparece. E a gente vai focar aqui em como, na verdade, tudo isso ia conectar. E o segundo filme de Freddy vs Jason era pra ser Freddy vs Jason vs Ash. Era pra gente ter um encontro desses três, só que não rolou por questões de estúdio e de divergências criativas entre o pessoal envolvido. Eu vou chegar lá, mas fica aí se vocês não sabiam sobre isso, é verdade. Eu já mencionei um pouco isso em outro vídeo que eu fiz aqui antes de começar essa série de Evil Dead. E aqui eu vou mesclar mais uma vez e trazer pra vocês a história da adaga kandariana, que estão dizendo aí, algumas pessoas comentaram em vídeos, que pode ser que a adaga seja muito importante em Evil Dead Burn. Vamos ver, né? Tá, mas voltando aqui pra questão principal, pra gente entender o peso dessa adaga no universo de Sexta-feira 13 pro Jason Voorhees e pra mãe também, a Pamela vai ser importante. E também pra entender o peso dela em Evil Dead, vamos voltar lá pro começo. Em 81 a gente tem o primeiro filme, The Evil Dead, do Sam Raimi, que é o mais terror daquela trilogia. Depois a gente entra numa coisa bem slapstick, que é aquele terror que envolve comédia, é gore, mas tem várias coisas engraçadas. E lá em Army of Darkness, que é Uma Noite Alucinante 3, tem mais questões ainda de envolver comédia, enfim. A adaga, gente, lembrem lá no começo do filme, no começo quando eles entram no porão, o Scott, que é o melhor amigo do Ash, que tá dirigindo o carro quando eles estão chegando, que é o carro do Ash, que é o Oldsmobile. Eles vão pra cabana, tem a irmã do Ash, que é a Cheryl, tem a Linda, que é a namorada dele, enfim, tem todas as pessoas que estão ali, as três meninas e os dois meninos, que é o Ash e o Scott. E eles chegam, eles entram lá no porão, encontram a adaga junto com esse Necronomicon, com aquela gravação do professor Raymond Knowby, que é o pesquisador, que diz que fez escavações em Kandar, e aí ele foi pra aquela cabana junto com a mulher dele, começou a fazer pesquisa, leu as palavras e você sabe o que acontece, né? O resto é história. O que acontece é que essa daga, ela é o antídoto mais rápido contra os Deadites, contra o demônio kandariano, contra essa possessão desses demônios. Não só contra o kandariano, mas também outros, como a gente vê na série de Ash vs Evil Dead. Tem ali na primeira temporada o Eligos, que também é um demônio diferente, que ele é da mente. Toda essa questão mais da lore, a gente vai trazer mais aqui no canal. Eu vou trazer mais com revisão da série, também com revisão de todos os filmes, não se preocupem. O filme vai ser em julho, a gente tá agora no finalzinho de maio. Eu vou trazer recapitulação de tudo, até dos filmes mais contemporâneos, 2013 e 2023. Essa daga kandariana, ela consegue expulsar, ela consegue expurgar, acabar com aquela possessão Deadite na hora, com uma estocada. Como tem outros rituais, e a gente vê lá em 2013, tem aquela questão de desmembrar, tem aquela questão de tocar fogo, tem todos os outros rituais também, que dão muito mais trabalho. A adaga usou ela, expulsou o negócio. Lembrem que lá no filme Jason Vai pro Inferno, que é a última sexta-feira, é exatamente isso que acontece. Aquela daga tem esse poder. Eu vou trazer aqui como que ela começou a surgir com essa ideia de o antídoto central pro Necronomicon e pra maldição do demônio kandariano, e os demônios entram no corpo das pessoas, e eles ficam, a gente vai pegar vocês, quem que acordou a gente? Eu adoro aquela cena da Cheryl, né, a gente no começo do filme de Evil Dead, a primeira possessão, que é a irmã do Ash, que nem acontece com a Mia, que é a irmã do David lá em 2013, são paralelos, por isso que não é um remake total, ele faz parte da linha do tempo. As pessoas me perguntam muito, por que não é um remake de 2013? Porque não é, gente, até o carro que a Mia tá sentada lá, desenhando quando eles chegam, é o Oldsmobile do Ash. Isso foi confirmado pelo Sam Raimi, aquele filme faz parte da linha do tempo e tem paralelos, e coisas acontecem como coincidências também, e não só coincidências, pode ser parte de um plano muito maior, e essas pessoas que são sobreviventes podem ter alguma coisa por trás do porquê que elas são sobreviventes, também a Beth, a Cassie, o Ash, ela, os sobreviventes da série Ash vs Evil Dead, a Kelly, enfim, tudo isso a gente vai falar agora. Vamos chegar lá na parte
parte da ideia por trás dessa adaga kandariana e como que o diretor de Jason Vai pro Inferno, que é o Adam Marcus, como que isso virou parte, de fato, os objetos que eles usaram, gente, no terceiro filme de Evil Dead, o Army of Darkness, são os objetos, o Sam Raimi emprestou pra ele, mas vamos lá. Se vocês querem saber como que isso aconteceu, fiquem aqui comigo. Mas de onde que essa adaga kandariana veio? A primeira vertente, que é a da série Ash vs Evil Dead, tem os obscuros, os Dark Ones, os sombrios, que a Ruby é uma delas, que é a pessoa que escreveu o Necronomicon, pelo menos aquele primeiro que a gente sabe que é dos primeiros filmes e da série, o tomo aquele da cara toda distorcida. Os Dark Ones, antes mesmo da Bíblia, na idade pré-bíblica, eles criaram a adaga pra acabar com o prometido, que seria o Ash, que é aquele que vai vir e vai conseguir exterminar com essas pragas demoníacas, o demônio kandariano, Héligos e todas essas possessões que existem de Deadites. Qual que é a ironia, né? Eles criaram essa adaga e essa adaga também atua contra eles, porque consegue atuar contra o prometido, né? Mas isso também afeta eles como demônios, porque os Dark Ones, eles são aquela coisa meio que no meio, né? Eles parecem humanos, mas eles têm uma parte que é demônio, eles são imortais, a gente vê isso na série de Ash vs Evil Dead. E a segunda vertente, gente, é a do Tom Sullivan, lá no segundo filme, que é Evil Dead 2, que é o dessa adaga aqui do meio. Por que ela mudou de formato? Porque teve problemas de imagem. Várias pessoas dizem isso, né? Que o segundo filme parece um remake pastelão do primeiro, porque usa vários elementos. Mas isso aconteceu porque teve problemas de uso de imagem. O estúdio anterior, questões legais mesmo, tá? De estúdio, não permitiam que o Sam Raimi e a equipe usassem as imagens do próprio filme deles, do primeiro. Então eles tiveram que fazer toda uma reinvenção criativa pra chegar nessa outra adaga que tem um design diferente, se vocês notarem. Essa é do primeiro, essa é do segundo filme. E aqui temos a de Jason Vai pro Inferno, como eu já falei. Não tem, assim, uma questão de, eles quiseram mudar só porque eles queriam fazer algo diferente, é outra adaga. Não, é realmente por questões legais, pra não tomar um processo. Eles fizeram isso, o Tom Sullivan mudou o design da adaga. Por isso que o filme parece muitas vezes um remake, comédia do primeiro. Tem alguns elementos que são usados, a gente sabe que é uma continuação, mas ao mesmo tempo que estranho. Tem muita cena só do Ash na cabana, depois chega a Annie, que é a filha do Nobi, do Raymond Nobi, que é o professor, com a adaga, que é essa aqui, pra ajudar ele. Enfim, tem toda uma questão assim que ela acaba meio que se atropelando pra explicar. E aí a gente tem o Army of Darkness, que ele viaja no tempo, ele entra naquele portal. A gente também tem outra vertente que diz assim, ó, que é na verdade uma teoria de fãs pra criação da adaga, que nunca foi desmentida e parece ter assim meio que uma ideia por trás de que poderia ser possível isso, que na verdade a adaga foi criada lá na Idade Média, quando o Ash foi pro passado e foi pra Kandar e ajudou a lutar contra aqueles Deadites, aquele demônio kandariano que tava lá entrando no corpo daquelas pessoas super estranhas, até a donzela do filme, a mocinha do filme que ele conhece naquele filme, na Idade Média. A adaga foi forjada a partir daqueles Deadites que saem do Ash, que são os maldosos pequenininhos, as versões secundárias dele. É uma teoria de fã que a adaga kandariana foi forjada a partir dos restos daqueles clones malignos do Ash. E aí é por isso também que tem o poder de matar Deadites, porque ele é o prometido, então dele sai o poder pra conseguir acabar com os demônios e também com essas possessões Deadites. É interessante, eu acho que é legal essa questão da lore da adaga, mas ainda a ver o que vai acontecer no futuro, porque a adaga não apareceu ainda, né, gente? Lá em Evil Dead Rise, uma coisa que é legal que eu encontrei na minha pesquisa, a Stephanie, que é a boneca que a Cassie cria com a cabeça da boneca naquela estaca que ela usa, inclusive, ali, não vou dar spoiler pra quem ainda não assistiu Evil Dead Rise de 2023, aquilo foi propositalmente pra ser um aceno à adaga kandariana, é como se fosse a adaga kandariana da Cassie, da irmãzinha mais nova, que é uma Final Girl, que sobrevive com a Beth, a tia dela, que é a irmã da Ellie, não é à toa, e não é só pra ser um easter egg, é pra ser um aceno já, e eu acho, tão dizendo, como eu falei aqui já no outro bloco, no começo, que a adaga kandariana pode ter um papel maior nesse filme, talvez em Evil Dead Wrath, Ira Fúria, em 2028, porque como a gente viu aqui no trailer de Evil Dead Burn, a gente tem um diário, a gente não vê o Necronomicon per se, né, o Necronomicon dos três que a gente sabe que existem, que é o do clássico e da série, o segundo, que é o de 2013, que é aquele que tá todo suturado lá, e o terceiro, que é o de Rise, que precisa do sangue pra abrir, porque, enfim, precisa dar uma oferenda pra aquele livro pra ele abrir, né, e aí o Danny só consegue abrir quando ele, sem querer, fura o dedo nos dentinhos, tem todo um mecanismo, como que aquilo foi feito, eu já falei no outro vídeo, a ver também, eu acredito que vai ter mais explicações agora que a gente tem todas essas três produtoras trabalhando juntas, tanto a Warner, quanto a Sony, quanto a Ghost House Picture. É
isso, gente. Mas a adaga Kandariana, eu acredito que ela ainda vai ser importante. Eu acho que ela ficou meio ausente aí por um tempo nos filmes, desde 2013, por uma razão. Eu acho que ela volta, assim, se não em Burn. Vamos ver, porque teve gente aqui que já disse que o foco vai ser a adaga Kandariana nesse. E talvez, se for, vai ser legal que eles estão escondendo isso nos trailers. Espero que não estraguem isso, tá, gente? Porque se tiver algum trailer, eu acredito que vai ter pelo menos mais um ou teasers até julho, porque a gente ainda tem aí mais de mês até o filme sair. Eles vão largar mais algum material promocional pra deixar os fãs ainda mais, eu tenho certeza disso, nem que seja fotos. Eu espero que eles não estraguem se tiver a adaga Kandariana, que eles deixem isso como surpresa mesmo pro filme. Mas se sair também é aquilo, o que a gente vai fazer, né? Vamos deixar de ver o filme por isso? Não. Mas se tiver a adaga Kandariana, não mostrem no trailer, por favor. Mas agora que vocês entendem um pouco da lore da adaga Kandariana, a gente falou dessas duas, agora a gente vai falar da terceira que aparece em Jason Vai Pro Inferno, a última sexta-feira, que é o capítulo 9 da franquia. Esse filme, gente, ele é considerado um filme muito estranho, e eu tenho um carinho maior por ele depois de assistir toda a entrevista com Adam Marcus, que é o diretor, num canal aqui no YouTube, que eu vou deixar aqui as imagens e os trechos da entrevista também. Eu peguei as imagens dela pra poder também colocar aqui, acreditadas, é óbvio, ao criador que faz isso, o podcast dele. Ele faz essa entrevista com o Adam Marcus, que foi o diretor quando ele tinha 20 e poucos anos de idade, de Jason Vai Pro Inferno. O próprio Adam Marcus fala, eu era só uma criança naquela época. E ele fala sobre isso. E ele tinha uma questão de estúdio, e foi a experiência dele com o teatro que trouxe ele pra direção desse filme. E ele tinha várias ideias, e tava tendo aquela transição. Nessa época, gente, é quando transicionou os direitos da Paramount pra Warner, com a New Line Cinema, né? Porque a New Line é da Warner. Então, nesse processo, teve um amigo dele que devia pra ele um filme, porque ele ajudou o cara com o roteiro, e ele disse assim: a gente precisa de uma ajuda pra fazer um Sexta-feira 13 que não foque muito na ideia da máscara do Jason. E aí que veio a ideia dele pulando de corpo em corpo. E aí o Adam Marcus, nessa entrevista, ele conta, eu acho muito legal, ele conheceu o Sam Raimi, eu vou chegar lá, que é o diretor, é o criador de Evil Dead, né, gente, de A Morte do Demônio. É um dos produtores principais de todos os filmes até hoje. Ele disse que ele ficou muito assim: eu não acredito que eu vou ter a chance de começar no cinema com um filme do Jason. Só que aí depois que ele se ligou, tá, mas o que tu falou? Ele ficou tão empolgado, ele conta na entrevista, que ele não prestou atenção na parte do, tá, mas a gente vai ter que desfocar um pouco da máscara de hóquei. Ele pensou, tá, mas a máscara de hóquei é que faz o Jason do Jason, né? Daí ele teve a ideia, ele disse que veio muito rápido pra ele a ideia desse negócio de ficar pulando de corpo em corpo. E pra isso, ele pedindo favores pra esse amigo, porque tinha um produtor que era o mesmo produtor do filme que tava sendo rodado nessa época, que era o Army of Darkness, o terceiro Evil Dead, o que fecha a trilogia do Ash. E ele conheceu o Sam Raimi, e ele perguntou pro Sam Raimi: eu poderia usar o Necronomicon e a adaga sem mencionar, por questões de direito, é claro, pra gente dar a entender que o Jason, na verdade, é um Deadite. Por isso que ele vive voltando, é porque teve uma questão de pacto, teve uma questão da mãe dele usar o Necronomicon pra conseguir ressuscitar o Jason, e na verdade o Jason é um ser sobrenatural por isso. E ele conta, gente, a entrevista inteira é muito legal, e é muito legal ver isso, porque era pra desenvolver mais, mas teve questão de estúdio, ia ser muito legal ver isso. Teve HQs, no fim das contas, que juntaram tanto o Freddy, quanto o Jason, quanto o Ash, porque não teve o green light do estúdio pra fazer o filme. Era pra ser o Freddy vs Jason 2 com o Ash. E então aquele Necronomicon que aparece lá na casa dos Voorhees, no filme de 93, que é o Jason Vai Pro Inferno, e aquela adaga, são adereços do set de Army of Darkness. São. O próprio Sam Raimi disse, tá, toma esse aqui, leva, pode usar. Só que ele não podia mencionar, ele disse, não se preocupa que eu não vou mencionar Necronomicon, a adaga Kandariana, mas quem é fã vai sacar. Então não era pra ser uma cópia, não era pra ser tipo, nossa, o cara tá copiando claramente Evil Dead. Não, ele conversou com o Sam Raimi, o Sam Raimi disse que legal essa ideia, vamos sim, vamos fazer como se fosse um universo compartilhado. Acredito também que o Sam Raimi, sendo um grande diretor de terror naquela época, nos anos 80, tava saindo de Sexta-feira 13. O primeiro filme de Evil Dead saiu um ano depois do primeiro filme de Sexta-feira 13, que saiu exatamente na entrada ali dos anos 80, né, em 1980. Então, gente, não é só réplica, não é só inspiração, foi de fato uma conversa que o Adam Marcus teve com Sam Raimi, o criador da franquia Evil Dead. Eu acho que o filme em si, ele tem as suas falhas, e ele mesmo fala sobre isso nessa entrevista, e as pessoas falam e dizem, é meio ilógico, mas é legal na entrevista que ele diz, mas o que que é lógico em Sexta-feira 13, né, gente? Tipo, o que que tem de lógica em tudo desde os primeiros filmes? Ele é bem legal, ele é um cara muito legal de ouvir ele falar sobre a questão, ele entende muito sobre filmes de terror, e ele fez um documentário, inclusive, que eu não assisti ainda, eu vi o vídeo e descobri o documentário porque tem o pôster atrás, que é sobre a questão de como quase as coisas se encontraram. Porque depois, lá em 2003,
10 anos depois do filme de Jason Vai Pro Inferno, a gente teve Freddy versus Jason. Inclusive, o último momento de Jason Vai Pro Inferno é a mão do Freddy Krueger com as lâminas puxando a máscara do Jason pro inferno, né? Então, eu acho muito interessante ver que a adaga kandariana, ela já foi pensada também como a única forma de o quê? Acabar com a entidade dentro do Jason. Porque, como eu falei pra vocês, a Pamela Voorhees, e eu não sei, porque agora vai ter uma série, né, gente, chamada Crystal Lake, que vai contar a história focada na Pamela, que é a mãe do Jason. Vai ter o Jason também, já saiu o elenco. É a Linda Cardellini que vai fazer a Pamela. Isso fica pra outra hora, vamos focar aqui na adaga. A ideia por trás, que saiu nas HQs de 6 números e um número especial depois. Todas elas são conectando o Freddy Krueger com o Jason Voorhees com o Ash Williams. Então, era pra ser um filme, mas por questões de direitos de imagem e divergências criativas. Porque o que acontece, gente? O Ash, ele é um herói, né? Ele seria o herói contra os dois vilões. Porque tanto o Jason quanto o Freddy são vilões, né? A gente sabe disso, né? Eles são serial killers, então eles não são heróis. Então a ideia central é que o Ash pelo menos acabaria com um dos dois, tá? Ou com o Jason, ou com o Freddy, ou com os dois. Só que a New Line Cinema pensou, não, tipo assim, a gente não vai deixar o Ash matar nenhum dos dois, nenhum nem outro, que seria provavelmente mais o Jason, que a gente já teria essa confirmação de que com a adaga kandariana lá no filme de Jason Vai Pro Inferno, a gente conseguiria de fato expurgar ele de vez. Será que contra o Freddy Krueger também? Porque o Freddy Krueger, né, gente, ele virou uma entidade demoníaca. Ele atua nos sonhos, é uma coisa bem sobrenatural. E, enfim, a gente sabe como é que era. Mas a ideia era essa, porque o que acontece? A mãe do Jason, depois que o Jason se afogou com 11 anos de idade, ela entrou naquela espiral e ela encontrou o Necronomicon, usou a maldição do Necronomicon pra fazer o filho voltar. E o filho voltou. Só que aí esse demônio é um demônio até que bonzinho com a mãe, né? Tipo assim, é aquele pacto legal, o Deadites não matou a mãe. A gente vê que em Evil Dead não é assim, né? Quando tu invoca os demônios, eles saem pegando todo mundo, não interessa se é adolescente, se é criança, se é mãe, se é pai, se é avô, se é avó, se é cachorro, o pobre do cachorro. Mas era pra ser assim, e era pra ser um filme, era pra ser o segundo filme. This kind of looks like your old girlfriend. Tá, mas aí vocês devem estar se perguntando, se é canônico, por que que ninguém fala? Por que que não mistura? Por que que não fazem de vez alguma coisa que misture os universos? Então, gente, se nos filmes de terror e lá no universo Evil Dead, o mal está no Necronomicon, no demônio kandariano, nos demônios, Héligos, todos os que vocês puderem imaginar, e os Deadites. No mundo real, o mal é outro, né, gente? É a corporação. Aí a gente entra no mal de verdade, tá? Aquele que envolve dinheiro, envolve direito de imagem, envolve não pode, a gente não vai fazer isso. E brigas criativas, né, gente? No fim das contas, o demônio Real vem de quem, né? Vem do ser humano. a gente acaba empacando ideias. A gente não, né? Porque a gente quer muito que esse tipo de coisa aconteça. Eu não sei vocês. Vocês gostariam de ver uma coisa assim no cinema? Gostariam de ter visto um Freddy vs Jason vs Ash no cinema e não em HQs? Enfim, eu nunca li as HQs. Tem um post, inclusive, no Reddit, que eu usei bastante como base da minha pesquisa, que tem 19 mil upvotes, né? 19 mil curtidas, seria tipo isso, no subreddit. Sobre isso, as pessoas comentando. É um post que já tá arquivado, então não dá mais pra interagir com ele nem comentar. Das pessoas discutindo isso, né? Essa questão do Jason vai pro inferno com a conexão com Evil Dead na questão do Necronomicon. Também a questão da adaga kandariana, que é a única forma de acabar com Jason. Ou seja, ele é um Deadite, ele tá possuído pelo demônio kandariano. Enfim, toda essa questão é tudo por causa de dinheiro e não pode usar, não pode fazer isso. A gente não quer que vocês acabem com esse personagem, não pode ser assim. Aí acaba que a divergência acaba deixando o fã triste. Mas e como que seria esse filme que seria um crossover de A Hora do Pesadelo com o Freddy, Sexta-feira 13 com o Jason e o Ash em A Morte do Demônio? Como que isso tudo cruzaria? Então o Ash estaria em busca do Necronomicon, que estaria no Crystal Lake, e no meio desse caminho o Freddy manipularia o Jason mais uma vez, que nem no primeiro filme. A gente não quer que vocês matem, né, as ideias ali do pessoal do Evil Dead da equipe, e o próprio Bruce Campbell, que é o Ash, ele disse, não tem como o herói sair de um filme sem acabar com pelo menos um dos vilões, né? Pelo menos um deles tem que ir. E aí eles disseram, não, a gente não vai deixar vocês acabar com a nossa galinha dos ovos, as nossas galinhas dos ovos de ouro, né? Que é o Jason e o Freddy. Que a gente sabe, por mais que esteja meio baixo agora, tanto Sexta-feira 13 quanto A Hora do Pesadelo, a gente sabe que daqui a pouco vem mais. Eles são icônicos, não interessa que as pessoas não tenham gostado dos remakes anteriores. Eu sempre digo isso, né? Eu adoro Sexta-feira 13 de 2009. O Hora do Pesadelo de 2010 é um caso totalmente à parte. Eu não quero falar sobre isso porque tem atores lá que eu amo, tipo o Kyle Gallner e a Rooney Mara. Eu amo os dois, que são os protagonistas, inclusive. Mas
Mas o Sexta-feira 13 de 2009 eu gosto muito. Eu acredito que eles voltam logo. Eu acho que não é impossível, tá? Essa questão de corporação também muda. As pessoas acabam cedendo, acabam conversando. Quando vê um dia a gente tem algum crossover. Ou talvez não, porque já tem as HQs agora que fecham esse arco, que seria a ideia pro filme. Mas acontece, né? Eu acredito que vai ter gente que vai comentar que, preferia nem ter visto isso mesmo, pataquada, galhofa. Nem gosto de Freddy vs Jason. Eu tenho um vídeo aqui sobre isso, eu vou deixar aqui, que eu fiz, sobre os roteiros que não aconteceram. E também sobre a questão da produção e como eu considero a trilogia não oficial de Jason Vai pro Inferno, Jason X e depois Freddy vs Jason em 2003. Como pra mim isso cria um arco e era pra ser, junto, conectando com a ideia de Evil Dead e também Hora do Pesadelo, mas acabou não sendo. E é isso, acontece. Mas então, gente, se a verdade é que o Jason é um Deadite, está sofrendo de uma possessão demoníaca por conta da Pamela Voorhees ter encontrado o Necronomicon e ter feito o filho dela, ter voltado a ter feito tipo um pacto com o diabo usando o Necronomicon, né, pra trazer o filho de volta por causa do apego. Então ele sofre da mesma coisa que acontece com as pessoas em Evil Dead, mas com ele a questão é um pouco mais embaixo, porque ele acabou virando um serial killer. Então é como se o demônio, aqui eu posso fazer coisas um pouco diferentes, a mãe também não é flor que se cheire. Teria que ter explicações pra isso, se algum dia desenvolvessem, acredito, eu teria uma storyline muito legal, porque também a Pamela Voorhees é uma pessoa má, lá no primeiro filme, ela é a assassina, não é o Jason, né? O Jason, ele aparece o quê? 30 segundos, 1 minuto no filme, o próprio Adam Marcus fala sobre isso, que é o diretor de Jason Vai pro Inferno, e ele só vai ser o assassino a partir do 2, porque aí a mãe dele com a cabeça voando lá no fim do primeiro, no Crystal Lake, que eles estão reabrindo, depois de anos, enfim. É interessante ver, né, gente, que a possessão demoníaca do Jason, que ele vai passando de corpo em corpo lá no filme, ela não deixa de ser a mesma possessão demoníaca do Necronomicon Ex Mortis, The Book of the Dead, como ela é nos filmes de Evil Dead. E isso é muito poético pra mim, porque é muito legal juntar essas ideias. E pensando na adaga Kandariana agora. A adaga Kandariana, sim, gente, cadê a adaga Kandariana nos últimos filmes? É o que eu falei pra vocês, a teoria é que ela pode ser muito importante no futuro agora. Pode ser que ela volte já nesse filme. Teve gente que falou, e teve uma pessoa que falou com muita convicção, que a adaga Kandariana vai ser o elemento principal desse filme. Por isso que a gente vê o diário e não o Necronomicon. Até fizeram essa escolha de ser o diário com as anotações do avô, provavelmente da família ali que tá envolvida. Aquela família muito suspeita. Eu já falei isso nos outros vídeos, que estão todos aqui na playlist que eu criei de Evil Dead. Assistam lá. Que é essa questão de como que outro elemento que não só o Necronomicon pode ser importante, que é a adaga, né, gente? Quando a gente vê a primeira vez o Necronomicon, ele tá junto com a adaga. O Scott e o Ash, quando eles descem lá no porão da cabana no Tennessee, são as duas coisas mais importantes de toda a franquia. Não só o Necronomicon, mas também a adaga Kandariana. E agora, será que a gente vai ver de vez? Ou no próximo, que é o Wrath, Ira, Fúria, em 2028, do Francis Gallup, o filme do Sebastian Vanecek, que é o Evil Dead Burn, em chamas, que vai sair agora 9 de julho, eu acredito que ele vai funcionar como uma ponte, como o próprio Hunter Dillon, eu já falei aqui também nos outros vídeos, falou nesse podcast, depois de terminar de gravar o filme, que ele é um filme que ele faz um trabalho muito bom em conectar coisas. Então eu acho que sim, a gente pode ter a adaga Kandariana nesse filme. O que vocês acham que a adaga Kandariana vai aparecer? Eu acho que se a gente conseguisse também juntar essas franquias, seria muito legal. Eu gosto, gente, assim, eu sei que tem pessoas que dizem que são mais resistentes a essas coisas. Tem pessoas também que comentam aqui, eu não gostaria de ver o primeiro arco lá da história, a trilogia principal do Sam Raimi, a clássica, com a série do Ash, misturar com esses filmes mais 2013 pra cá, porque misturaria muita galhofa, a pataquada, o slapstick, aquele terror, misturando com comédia, pastelão, principalmente a partir do segundo filme, porque o primeiro ele é bem terror mesmo, mas aí o segundo já tem muito elemento de comédia, o Army of Darkness então nem se fala, a série do Ash vs Evil Dead tem muito elemento de comédia, apesar de ser muito pesada, tem o pastelão, o Ash é um cara falastrão, que adora falar, e que adora fazer piadinha, tem muita coisa escatológica também, mas é uma série de horror comédia, né, não deixa de ser, não é uma série só de comédia. Então eu acho que dá, as pessoas me perguntam, eu acho que dá pra mesclar os elementos, mas teria que saber fazer isso de uma forma muito legal, sabe, uma forma que realmente, com paciência, consiga construir pra não ficar só pastelão e não ficar só tão pesado quanto tá agora. Mas a gente não sabe o que eles vão fazer de fato depois de Wrath. A gente nem sabe ainda ao certo o que vai acontecer em Wrath. A gente não sabe nem ao certo ainda o que vai acontecer em Chamas. A gente sabe que a gente teoriza, mas a gente não sabe tudo o que vai acontecer. A gente ainda precisa assistir o filme pra saber o que vai acontecer. Então é isso, eu quero perguntar pra vocês, o que vocês acham dessas conexões? E com certeza Evil Dead Burn é um filme que eu vou assistir mais de uma vez no cinema. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham, o que vocês estão esperando, o que vocês acham dessas conexões da adaga, dos elementos aparecerem lá em Sexta-feira 13, essa ideia de que a sequência de Freddy vs Jason
seria uma sequência com o Ash, que ligaria os universos. E não se esqueçam de se inscrever, de curtir se ainda não são inscritos. Eu sempre trago vídeo aqui de análises, me peçam coisas, por favor. Se vocês têm universos, filmes de terror, ou não de terror, suspense também, ou alguma outra coisa que vocês querem que eu fale aqui, eu super aceito sugestões e ideias, porque eu amo muito fazer isso aqui. E também eu tô terminando de preparar, eu sei que eu tô devendo pra uma pessoa Hannibal. Eu vou fazer sobre Hannibal Lecter. Eu tô terminando de rever os filmes, todos eles, desde lá aquele que é bem esquecido, que é o Manhunter. E aí o Dragão Vermelho vai ser um remake com Anthony Hopkins. Mas enfim, eu vou falar sobre tudo isso no vídeo, não vou misturar aqui agora. A gente se vê no próximo. Comentem aqui o que vocês acham disso tudo e nos vemos logo em seguida.